Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Amém? Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos poder assentar, irmãos? Quero agradecer essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo a mensagem do Senhor. Quero agradecer o meu pastor, meu amigo, né? Sempre falo que ele é meu amigo, que a palavra de Deus diz: amigos é mais chegados que irmãos, né? Então, esse é o meu amigo, pastor Alessandro. Tem vários amigos aqui sentados. Eu glorifico a Deus por ter muitos amigos aqui sentados, em nome de Jesus. Fernando, que veio aqui à frente, é um deles, né? Guardo como meu amigo de infância, né? E glorifica a Deus pela filhinha dele, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, sem muita demora, em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso de número 27 e 28, amém? Quem veio buscar a presença de Deus, quem veio buscar o milagre do Senhor, esta é a noite. Quem veio buscar Jesus o Salvador, esta é a noite. Quem veio aumentar a fé, esta é a noite. Glorifique ao Senhor nesta noite. Glorifique ao Senhor porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Quem abriu, diga amém. Quem conseguiu achar, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Tivemos hoje ali uma escola bíblica dominical diferenciada, irmãos. Eu não falo por churrasco, eu não falo por bebida refrigerante, mas eu falo pela essência da palavra do Senhor. Irmãos, foi magnífico, saímos dali impactados, aprendemos muito com cada irmão que foi ali. Então, eu glorifico a Deus pela palavra dele, amém? Vamos ler essa palavra gloriosa, a palavra do Senhor, que diz assim, em Marcos 5, 27 e 28, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Vou repetir. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Amém? Tem buscado a fé na palavra do Senhor, no Senhor, você está coberto de razão. Então, busque o Senhor, busque o Senhor, busque Jesus. É Ele que é o nosso consumador da nossa fé. E o texto vai nos dizer que havia uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Há 12 nível que nós não podemos imaginar. Naquela época não tinha um tratamento que hoje, na época talvez os médicos não eram tão avançados, talvez não era tão avançada, mas a Bíblia não relata o nome daquela mulher, só fala que ela tocou nas vestes de Jesus. Com médicos, acabado, mas não
está olhando o seu eu não sei se há 12 anos, eu não sei se há um ano, eu não sei se há um mês, se há um dia, mas Deus ele está vendo e ouvindo o seu batido do seu coração. Deus está chamando, ouvindo o seu choro. Mas aquela mulher tinha 12 anos que padecia. 12 anos gastando tudo que tinha. Talvez já tinha ido curandeiro, talvez já tinha ido em outros lugares, medicina, talvez já tinha tomado vários tipos de remédio, mas nada curava aquela mulher. Mas ela teve uma atitude, ouviu falar, ouviu dizer que Jesus ia passar, e ela precisava somente tocar diferente em Jesus. Toque em Jesus diferente nesta noite. Talvez eu e você falta algo a mais, como foi dito aqui na ministração, algo a mais, que nós precisamos tocar em Jesus para que Ele possa ser tocado também, para que Ele possa sentir virtude, para que Ele possa sentir de nós. E aquela multidão apertava Jesus, aquela multidão apertava Jesus, aquela multidão complicava com que você se aproximasse de Jesus. E aquela mulher, ela foi rastejando, aquela mulher, ela foi do jeito que ela poderia ir, porque ela dizia: se eu tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E quando ela toca, automaticamente a hemorragia dela é estancada. Automaticamente Jesus sente poder, Jesus sente virtude e fala: alguém me tocou. Já pensou? Jesus passando aqui nesse lugar. Eu creio que tem pessoas que precisam de um milagre hoje. Eu creio que eu e você não viemos à toa da nossa casa. Tem pessoas que precisam renovar as alianças do seu casamento. Tem pessoas que precisam de uma cura. Tem pessoas que precisam de algo extraordinário, de libertação, de salvação. E Jesus passa aqui, Jesus passa neste lugar, Jesus passeia dentro da igreja, e alguém toca Jesus com diferença, e alguém toca Jesus com aquele toque diferenciado. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. E ele é estancado, e automaticamente essa pessoa recebe a bênção, automaticamente essa pessoa, ela sente que foi curada, ela sente que ela foi restaurada. Nessa noite, você que veio sentar nestes bancos, nessa noite, eu e você que viemos aqui sentar neste lugar, nós vamos tocar Jesus diferente nesta noite. Nós vamos tocar. Vocês viram Jairo e Alice falando que eles tocaram Jesus diferente. Eles alcançaram a bênção e eles precisavam disso. E algo mais vai acontecer na vida deles. Algo mais vai acontecer na vida de cada um que está aqui hoje. Algo mais vai acontecer na minha vida e na sua. Basta nós crermos, basta nós tocarmos Jesus diferente. Amém? A fé é a certeza de coisas que não se veem. É o firme fundamento de fatos que não se vê. Amém? Então a fé, ela nos traz esperança, ela nos motiva espiritualmente e ela ativa os nossos dons. Vou repetir: a fé nos traz esperança, nos motiva espiritualmente e nos estimula os dons. Se você veio buscar a fé, se
Se você tem fé em Jesus, Ele vai te dar esperança. Eu sempre vi, é porque está captando da igreja também, está captando Ele vai fazer com que você alcance aquela bênção. Ele vai te motivar espiritualmente. Já pensou, irmão? Você buscando a fé, Deus vai te dar aumento espiritual. Deus vai aumentar, Ele estimula, Ele ativa seus dons. Se você tem um dom de orar, cada vez mais você vai orar, cada vez mais você vai buscar, e quando você pôr as mãos, as pessoas serão curadas, e quando você pregar o evangelho, as pessoas serão salvas, e quando você pôr as mãos naquilo que tem na sua casa, será multiplicado os seus celeiros, você abençoará outras pessoas, você abençoará os irmãos. Então Deus faz com que multiplique as bênçãos através da sua fé, através da minha fé. Então, irmãos, nós temos que buscar Cristo. Não há outra Jesus Cristo. E aquela mulher, ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. A razão é confiar nos nossos próprios braços e nos braços de outras pessoas. Não precisa de abrir não, irmãos. Jeremias, capítulo 17, verso de número 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cuja o coração se desvia do Senhor. Então, amados, nós não devemos confiar no braço do homem, nós não devemos confiar no nosso próprio braço, porque nós não damos contas. Se nós falarmos, eu vou atrás, eu vou fazer por mim mesmo, nós vamos quebrar a cara. Mas se nós colocamos na presença de Deus, se nós colocamos no propósito de Deus, Deus vai fazer acontecer, Deus vai abençoar. Então, amados, a confiança no braço do homem é fraca, mas a confiança em Deus, ela é forte. Ela é forte, e nós temos que confiar em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. A razão nos traz incertezas. A razão nos traz incerteza, incredulidade. A razão nos traz fazer com que nós acreditamos no homem, acreditamos mais na medicina do que em Deus, porque a medicina é uma bênção de Deus, mas nós passamos a acreditar mais no homem do que em Deus. Então a razão, ela nos traz incerteza, insegurança. A razão, ela também nos traz enfraquecimento espiritual. Tem a motivação espiritual que a fé nos faz, e a razão faz com que nós nos enfraquecemos espiritual. Ele quer ter razão de tudo. O ser humano em si, ele quer ter razão de tudo. Nós devemos ter credibilidade. A razão, ela vai nos trazer com que nós ficamos em casa, com que nós assistimos televisão e vimos tudo que a internet nos fornece. Foi dito hoje na escola dominical lá dos homens, talvez as influências, talvez a televisão está trazendo com que, por que eu falo talvez? Porque não é tudo que nós vemos que temos que acreditar. Tem coisas boas também na internet, tem coisas boas, pregações boas, mas muitas coisas vão nos trazer com que nós ficamos acuados, enfraquecidos. Eu não vou para a igreja, eu não vou fazer isso porque eu já vi aqui. Então, irmãos,
o enfraquecimento espiritual, Ele vai dar mais âmbito para a razão. Nos fortalecemos na comunhão, nos fortalecemos na unidade do Espírito Santo, nos fortalecemos em Jesus, nos fortalecemos em Deus. Também a razão, ela vai trazer com que você tenha medo, com que eu tenha medo. Quem aqui nunca teve medo? A Bíblia diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Jesus, quando ele fala isso, ele fala declarando em Mateus 5,32, quando ele fala isso, ele fala aproximando que nós temos que ter confiança nele. Ele fala: olha, você nunca viu um passarinho passar fome nessa cidade? Você nunca viu, pois nunca viu um passarinho nu. Todas as vezes ele está coberto, todas as vezes ele tem comida, ele tem bebida. Então, amados, nós não temos que ter medo, temos que ter confiança em Jesus. Temos que ter confiança no Deus Altíssimo, naquele que é consumador da nossa fé. Amém? Do texto eu tirei duas vozes que aquela mulher ela sentiu. A voz da fé. A voz da fé é um incentivo motivacional. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curado. Se eu apenas tocar em Jesus, eu vou alcançar a bênção. Se eu apenas tocar em Jesus, o meu casamento vai ser restaurado. Se eu apenas tocar em Jesus, o meu marido vai sair das drogas. Se eu apenas tocar em Jesus, o meu filho vai vir para a igreja. Se eu apenas tocar em Jesus, oh Deus, toca nesta noite. Nesta noite, Deus está falando nesta noite que se você tocar especial nele, Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Aquela mulher ardia dentro dela uma voz dizendo: vai minha filha, você vai conseguir. Vai minha filha, você vai alcançar esta bênção. Vai minha filha, toca. Se você ouviu que Jesus vai passar, toca nele. Se você está precisando ser curado ou curada, toca nele. Toca em Jesus nessa noite. Toca no Senhor. Toca diferente nele. Toca nele diferente dentro do seu coração. Está ardendo nesta noite, precisando da cura, precisando do milagre. Toca em Jesus. Vai, toca nele no profundo Jesus está sentindo nesta noite. Jesus está sentindo lá no fundo. Jesus está sentindo a alma querendo tocar nele. Jesus está falando: toca filho, que eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando, mulher de Deus. Toca diferente. Toca em Jesus. Nesta noite, aquela mulher, ela percebeu que quando ela tocasse, se eu somente tocar nas orlas, nas bordas, eu serei curada. E foi o que aconteceu, irmão. Jesus sentiu virtude, Jesus sentiu poder, Jesus sentiu o milagre, porque Ele é o próprio milagre, Ele é a própria cura. Jesus é a própria salvação. Ele é o próprio amor. Não tem outro amor incondicional. Você pode cair e pecar hoje, mas Ele continua te amando da mesma forma. Ele continua me amando da mesma forma. Continua, irmão, não desista, irmã, não desista. Uma outra voz que ela sentia e ardia no coração dela era da razão. E vinha a razão, e vinha a multidão, e vinha pessoas, e vinha no coração dela: você não vai conseguir. 12 anos padecendo com esse fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com hemorragia. Você vai morrer por aí mesmo. Você vai morrer, você vai cair por aí. Você vai ficar acuada. Vai ardendo o medo dentro da pessoa. Vai gerando medo. Vai gerando desconfiança. Eu não vou conseguir esse emprego. Eu entreguei o currículo, mas não dá.
Mas ela disse: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser chamado. Se eu apenas tocar em Jesus, eu vou passar no concurso público. Se eu apenas tocar em Jesus, eu vou alcançar a bênção. Mas vinha um medo. Mas quando o medo vem, algo extraordinário que é a fé. Aquela mulher ia rastejando, mas ela ia passando entre a multidão, e a multidão apertava, e ela tocava em Jesus, na beirinha da orla de Jesus, e a cura chega até ela. Ela sente que foi curada, ela sente que foi salva. Não deixe a razão chegar ao teu coração. Não deixe a razão tocar no seu interior, na sua alma. Se a sua alma arder pelo medo, pela razão, pela incerteza, pela desconfiança, pela insegurança, é a fé que vai suprir. É a fé que vai suprir. É a fé. Certo homem passava-se numa rua cheia de comércio, pastor. E quando ele olha, está escrito loja de Deus. E quando entra naquela porta, tinha a esperança, o amor, tinha a comunhão, tinha a fartura, tinha a fé, tinha tudo que um cristão precisa, tudo que um ser humano precisa, tudo com aquele que está precisando de alguma coisa. E aquele homem, ele pede: eu quero um pouco de esperança. Eu quero também isso. Tudo é de graça. Tudo que vem do Senhor é de graça. Aquele homem, dono da loja, enrolou num papel bem pequenininho, e aquele homem ficou surpreso, viu aquele dinheiro, e ele olha: mas eu pedi tudo isso, eu pedi o amor, eu pedi a esperança, eu pedi a fé, eu pedi isso e aquilo, quem colhe é você. Se você colhe a esperança, você vai ter esperança. Se você colhe o amor, você vai atribuir amor lá na frente. Se você colhe a fé, você vai ter a certeza de fatos que não se vê. Você vai ter a cura, você vai ter a libertação, você vai ter a salvação. Se você tem esses atributos, irmão, confia no Senhor. Plante, começa a plantar a partir de agora, começa a plantar a partir de hoje, começa a plantar dentro do seu quarto. Senhor, estou aqui nesse quarto de guerra, eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou quebrar barreiras, quebrar protocolos. Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero tocar no Senhor diferente. Plante agora, plante a fé, plante a cura, plante a libertação, plante a salvação. Profetiza no seu quarto, profetiza na sua sala, profetiza em todos os lugares. Senhor, eu preciso da cura, eu preciso da libertação, eu preciso que o meu marido se liberte, eu preciso que a minha esposa se liberte, eu preciso que o meu filho se liberte. Então plante em oração, plante aquilo que você quer alcançar. Plante aquilo que você alcançar. Amém? Conclusão, já estou terminando, para a honra e glória do Senhor. Quando o medo bater a sua porta, vou repetir: quando o medo bater na sua porta, chame a fé para atendê-la. Chama a fé para atendê-la. Quando o medo vier, amados,
você fala: se eu somente tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu serei curada, eu serei curado, eu serei transformado. Não deixe que o medo bate a sua porta. Vamos colocar de pé nesta noite, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos buscar a essência do Espírito Santo nesta noite. Vamos buscar a fé. Vamos buscar a fé. Se o medo bater a sua porta, chame a fé para atendê-la. E quando a fé atender, você vai ver a diferença. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, ai, eu serei curado. Se eu apenas tocar, vai me salvar. Oh Senhor, Senhor vai me trazer de volta aquele primeiro amor. Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei salvo. Se eu apenas tocar em Jesus, diferente nesta noite, o Senhor está procurando aqueles que estão querendo tocar Ele, diferente nesta noite. O Senhor está vendo o coração de vocês nesta noite. O Senhor, eu vou entregar para o pastor e ele vai fazer o chamado. É porque ele é que faz o chamado. O homem o anjo do Senhor. Então, irmãos, se você foi tocado por essa palavra, é a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, eu sinto ela nessa hora, nesse instante, a me segurar.